Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui mais uma vez para uma super aula e hoje eu quero falar da biologia do comportamento. Só que antes a gente precisa entender algumas coisas. Vamos lá? Tá preparado? Vem comigo. Então, nós temos o que chamamos de mente consciente e mente inconsciente, ok? Então eu fiz uma representação de mar aqui, tá certo? Por quê? A mente inconsciente é como se ela estivesse submersa e nós não temos muita ideia de como ela está se processando ali na nossa realidade, no nosso dia a dia. E ela representa 95% de toda a nossa atenção, vamos dizer assim, mesmo que nós não nos demos conta disso, e toda a nossa memória está armazenada ali, todos os nossos aprendizados, sejam eles bons ou ruins, limitantes ou enriquecedores. A nossa mente consciente, que é essa mente com a qual lidamos no dia a dia, é a mente que percebemos, que raciocina, aquela mente que fala assim, olha, poxa, mas eu sei esse conteúdo, eu vou me sair bem na prova. E aí quando chega na prova, quem age? A sua mente inconsciente, e você esquece daquilo que estava armazenado aqui, porque entra toda uma programação, que são os aprendizados que nós vamos inserindo aqui ao longo da nossa experiência humana, ok? Então, a mente consciente, ela está exposta ao ambiente. Então, eu coloquei a representação da lua, a representação do sol, porque é tudo aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. A mente inconsciente, ela está muito ligada aos sentimentos. Então, se um sentimento ele é desencadeado e ele é similar a um contexto da minha infância, ela não vai agir pelo ambiente, ela não vai agir acerca do que ela está vendo, do que nós estamos vendo, ela vai agir de acordo com o que está no nosso mundo interior. Por isso é tão difícil de lidar com essa questão da mente racional, que sabe o quão competente você é, que sabe que você não precisa da aprovação de ninguém, que sabe que você não precisa ligar para determinadas coisas, porém tem uma programação ali que está submersa, que representa os 95%. Olha, gente, isso é significativo. E ela está atuando ali em tempo integral. E ademais, então vamos ver como é que funciona isso na prática, né? Eu tenho ali, estou diante de um cenário onde eu tenho que me expor. Então eu vou vir aqui para vocês e vou gravar esse vídeo. Vamos supor que a minha sala aqui esteja repleta de pessoas e eu tenha armazenado experiências na minha vida onde eu fui reprimida, onde deram risada quando eu falei alguma coisa errada, ou quando eu disse algo e os meus pais talvez tenham me repreendido, olha o que você falou, presta atenção, ou os meus professores. Eu armazenei junto desta memória um sentimento, ok? Porque toda vez que eu penso em algo, eu tenho uma descarga química no meu corpo, que são os hormônios do prazer ou dos hormônios do estresse. Então, o meu comportamento, muitas vezes, ele vai ser desproporcional ao momento. Porque esta química entrou em processo, porque a minha mente inconsciente, ela não trabalha acerca do que ela está vendo. Eu estou ali diante de colegas de trabalho, por exemplo, mas a minha mente enxerga os alunos da escola, a minha mente inconsciente enxerga o professor que me reprimiu, o meu pai que foi áspero, a minha mãe
que disse que eu precisaria pensar melhor para falar. São ideias para que você possa compreender que para esta mente inconsciente não importa o que ela está vendo, importa o que ela está sentindo. E ela sente a partir das programações que eu fui colocando em mim acerca de tudo que eu vi, acerca de tudo que eu experienciei, acerca de tudo o que eu ouvi ao longo da minha história. Então a minha mente consciente fica ali brigando com a minha mente inconsciente. Às vezes eu vou trabalhar numa empresa e tenho problemas com o meu chefe, por exemplo, lá, mente consciente reagindo ao cenário, tudo que os olhos físicos podem ver. E aí aquele chefe, ele grita, ele é muito autoritário, e aí eu começo a fazer tudo errado, aí eu recuo, eu fico mais fechada, eu fico mais tímida. Por quê? A sua mente inconsciente, ela não vê, mas ela sente a mesma coisa que um dia a sua criança sentiu com o papai. Então, ela não reconhece, por exemplo, que é o sol, que é a lua, que são as estrelas. Ela não reconhece que aquela pessoa que está ali diante de você é o seu papai. Ela simplesmente sente, ou melhor, né? Ela não reconhece que quem está ali diante de você é o seu chefe, porque ela vê, ela entende que de novo você está diante do seu papai. E aí você passa a ser aquela criança que um dia você foi. Por isso as suas reações enquanto adulto, muitas vezes, são desproporcionais. Por exemplo, vamos supor que você tenha sido uma empregada doméstica muito nova, muito jovenzinha, porque você foi obrigada, porque os pais não tinham recursos para trazer alimento para casa e você teve que contribuir e você teve que se afastar da família, e isso foi algo muito doloroso. E aí, o que acontece? Você adulta marcou, tem uma memória, tem um programa, ok? Porque tem muita emoção dolorosa da separação da família, de não poder ter estudado ou em outras coisas que podem ter aí dentro desse processo. E aí você, na vida adulta, tem a sua casa para cuidar. E aí, quando você começa a fazer os afazeres da sua casa, a sua mente inconsciente que não vê que é a sua casa, de mulher adulta, que pode fazer escolhas se você quer lavar a louça, se você não quer, se você quer passar pano no chão, se você não quer. Ela não entende. Ela entende aquele cenário, aquela sensação que traz, talvez de sobrecarga, talvez de peso. E aí você passa a ter respostas emocionais da mesma dor que você possa ter sentido lá na sua infância. Então, o que a gente faz aqui? Nós temos um trabalho que chama Jornada de Encontro com o Eu, uma mentoria individual de 5 passos. São 5 encontros, atividades que você leva para fazer ao longo das semanas. Eu vou ali te mentorando, te conduzindo para você tornar o seu inconsciente consciente. Ah, Gi, mas o que tem a ver o que você falou no início da nossa aula, né? Que nós somos um ser biológico, né? O nosso comportamento tem uma biologia. Sim, exatamente por isso. Porque quando eu penso em algo, seja consciente ou inconsciente, eu tenho uma descarga química no meu corpo desses hormônios, ok? Então, esses hormônios, eles vão determinar a forma como eu vou me comportar. Como eu disse, eu vou fazer uma prova, eu sei tudo, mas aí eu tenho uma memória de dificuldade ali na minha primeira infância. Vem toda aquela insegurança, porque a minha mente consciente, ela está tentando ali resolver o problema, mas tem toda uma programação de fundo atuando e fazendo com que esses hormônios do estresse sejam descarregados em mim. Então eu não consigo utilizar a habilidade potencial e excelente que eu tenho. Quem já não aí entrou numa DR, né, uma discussão ali de relação, e aí quando termina aquela discussão, você fala, poxa, mas eu podia ter falado isso e aquilo, por que eu não falei se estava aqui tudo tão fácil? Por que eu não fiz aquele exercício adequadamente na prova se eu sabia responder?
porque você estava sobre o efeito dessa descarga química do estresse no seu organismo. E com essa descarga de estresse, toda esta programação, todo este engrama do passado, ele entra em cena novamente e você volta a ser aquela criatura que um dia se sentiu vítima da situação. Então, o que eu faço, Gi? Você tem que se conhecer, você tem que se perceber e se perguntar quando chega o desconforto, de onde ele está vindo. O que é que este desconforto está querendo me dizer? Eu estou resistindo ao quê? Né? Porque normalmente quando vem a dor, a gente está numa tentativa de se afastar dela, eu não quero sentir a dor. E se eu não coloco consciência, ok? O meu conteúdo inconsciente vai continuar ali me dominando. Então o exercício que a gente faz e que a gente aprende aqui na jornada, em todos os programas que eu vou ofertando a vocês, é este exercício de percepção, é estarmos despertos, é estarmos conscientes para que consigamos conversar. A mente consciente precisa conversar com esta mente inconsciente para que ambas caminhem na mesma direção, senão elas ficam brigando ali o tempo inteiro e você não sabe por quê. Então, este conhecimento é muito valioso. É ou não é? Comenta aqui comigo se você está gostando e está fazendo sentido para você. Então, se está fazendo sentido, se está te ajudando, eu vou pedir para você dar o seu like, ok? Vamos colocar aqui vários likes para você contribuir para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, para que elas também possam ter uma vida muito mais leve, muito mais plena de significados. Já é hora de nós despertarmos, porque ninguém está aqui para sofrer, a gente está aqui para ser feliz. E se você não conseguiu ainda, você tem algo a aprender, então continua, fica ligadinho aqui, ok? Se você ainda não me segue, clica aí, começa a me seguir, porque várias vezes eu volto aqui para trazer super aulinhas, super dicas, super conteúdos para você. E se você quer se aprofundar, venha para a jornada de encontro com eu, nossa mentoria individual, pode ser online ou presencial. Então, clica aqui, ok? Dê o seu like, eu vou deixar aqui na descrição o link onde você pode conhecer, né, este trabalho tão lindo e magnífico que transforma tantas vidas. Vai lá no meu Instagram, @GisleeneDanieluz, me segue por lá também. Eu estou todo dia com vocês lá nos stories, tem muitos depoimentos e eu sei que você vai amar. Vamos praticar então? Vamos tornar o nosso conteúdo inconsciente consciente, para que a gente tenha uma descarga química adequada no nosso corpo e possamos passar a ter mais domínio sobre a nossa vida. Tudo bem? Então, se você está conseguindo fazer esse movimento, você pode comentar aqui também, ok? Para que outras pessoas também possam ver o seu comentário e elas possam se sentir motivadas a também transformarem as suas vidas, ok? Vejo vocês na próxima. Um grande beijo e até mais. Tchau!